Amigos do Nocaute, hoje estou vindo aqui depois de um dia em que eu estive com o presidente Lula em Curitiba. Evidentemente é muito triste ver o homem que foi o principal líder político do Brasil, é ainda o líder mais popular no Brasil e que ajudou tanto no campo da política internacional, além da justiça social, preso. Por outro lado, a gente se consola um pouco em ver que o Lula está ativo, mentalmente ativo, lendo muito, né, e acompanhando os assuntos e muito preocupado com um tema que é um tema muito atual, que é o tema da soberania nacional. Que o termo soberania tem sido utilizado de maneira muito equívoca. Por exemplo, o termo soberania foi usado para justificar a rejeição ao Pacto das Migrações, ao Pacto Internacional das Migrações. Na realidade, isso é um acordo internacional, negociado livremente. Não há um país não feriu a soberania por entrar para a ONU ou por entrar para a Organização Mundial do Comércio. O único país que, na realidade, diz isso são os Estados Unidos. Por quê? Porque eles são a maior potência do mundo e eles acham que podem fazer, os Estados Unidos hoje, com o presidente Trump, nem sempre foi assim, eles acham que eles podem fazer coisas independentemente da ONU, afrontando as normas internacionais e ficarem impunes. Não é o caso do Brasil. Nós não temos 4.000 ogivas nucleares e não queremos ter. Está na nossa Constituição que nós não teremos. Né? O Brasil não é a maior economia do mundo, não pode retaliar a uma medida eventualmente tomada pela China ou pela União Europeia, né, livremente, como os Estados Unidos podem, mesmo em desrespeito ao OMC, pela força que eles têm. Quer dizer, todo o esforço dos últimos anos, das últimas décadas, foi limitar essa ação unilateral dos países. Então não há nenhuma perda de soberania em você assinar um pacto internacional. No caso do Pacto das Migrações, eu já falei aqui, quanto à substância do pacto, é um absurdo. Em primeiro lugar, que as normas não são nem obrigatórias. Em segundo lugar, que aquilo é feito para garantir a segurança do migrante e do país também que recebe. Então é um pacto negociado. Países europeus que recebem imigrantes assinaram. Quer dizer, é curioso, porque você usa a palavra soberania para fazer apenas uma imitação do que os Estados Unidos estão fazendo hoje, que também não é uma coisa positiva, na minha opinião, nem para eles, mas no caso deles eu posso entender, porque eles são um país que recebe muita imigração. Entender não significa concordar, eu discordo e critico, mas entendo que demagogicamente isso possa render frutos para o presidente Trump. Aqui eu acho que nem isso, porque quantos brasileiros vivem no exterior e quantos brasileiros aqui não são parentes desses brasileiros que vivem no exterior. Então essa imitação, essa visão subalterna de repetir o que os Estados Unidos fazem e de trazer aquele velho chavão que veio no começo do golpe militar, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, infelizmente não é algo animador. E eu, conversando com o presidente Lula, eu senti essa preocupação dele com a soberania nacional, esses temas todos que nós temos acompanhado. Hoje há uma outra notícia que nos preocupa com relação aparentemente, a esse sinal verde para o acordo entre a Embraer e a Boeing, que na realidade é uma aquisição da Embraer pela Boeing, e com isso nós vamos perder a empresa que era o maior patrimônio tecnológico que nós havíamos acumulado numa empresa, numa indústria. E isso é realmente lamentável. E eu, nesse caso, tendo sido ministro da Defesa e ministro das Relações Exteriores, e antes embaixador em Genebra, me bati muito pela Embraer na luta contra os subsídios da Bombardier, que o Brasil estava sendo discriminado, tratado de maneira errada. No final conseguimos equilibrar o jogo, as duas empresas até chegaram no acordo. Mais tarde, como ministro da Defesa, também pude acompanhar os esforços da Embraer com esse investimento no KC-390, esse novo avião de transporte de tropas e de carga, que poderá vir a ser o grande substituto do Hércules, né, que é um avião que já está saindo de linha. Como é que ele vai ficar? É tudo obscuro, porque é muito difícil você fazer essa blindagem que se diz da parte comercial com a parte de defesa. Eu conheci bem vários presidentes da Embraer, um deles eu conheci bastante bem, que foi o Maurício Botelho,
que era presidente durante a maior parte desse embate com a Bombardier do Canadá, e por coincidência tinha sido meu colega de colégio, né, juntamente com muitas outras pessoas, e ele conhecia bem. E ele me explicou como foi importante, por exemplo, o AMX, um projeto de um caça, de um avião a jato de ataque à terra, feito com a Itália, até usado até pouco tempo atrás pela Itália também, o equivalente lá deles. Como isso foi importante para o desenvolvimento dos jatos comerciais civis da Embraer, sobretudo para a primeira geração deles. Então, não dá para separar totalmente, como se pretende, a parte comercial da parte de defesa. E, por outro lado, se a pesquisa na área de defesa serve para a parte comercial, os recursos, eles vêm muito mais da parte comercial, evidentemente. Claro que também se vendem aviões de defesa, e o Brasil vendeu e continua a vender o Super Tucano, um avião também com grande aceitação, e até os americanos compraram para usar no Afeganistão, quiseram montar lá, mas é isso que vai acontecer. Então eles dizem, não, o KC-390 nós vamos continuar controlando, eles logo vão dizer que querem montar lá, depois vão tirar o departamento de pesquisa, que é assim, é isso que ocorre. Eu não estou falando uma coisa conspiratória, não, é o que ocorre com as empresas. Quando, por exemplo, a Metal Leve, que era uma empresa de alta tecnologia no Brasil, foi vendida para uma empresa alemã, a primeira coisa que fizeram aqui foi fechar o departamento de pesquisa e transferir para a Alemanha. Não é? O que acontece frequentemente é que no segundo momento termina a produção também, e você fica aqui só fazendo serviço. Então eu temo muito por isso, acho muito preocupante, acho que é um erro grande. Eu acredito muito no patriotismo dos nossos militares, tive muita honra de ser ministro da Defesa. Agora, eu acho, sinceramente, um equívoco nós perdermos esse patrimônio tecnológico, e não há cláusula que assegure isso, porque essas coisas se passam naturalmente. E aí virá uma nova pressão, vão dizer, olha, não é possível, se não fizer a produção lá, vai cair, as ações vão cair, não sei o quê, e acabam as coisas acontecendo naturalmente, sem que ninguém seja, a rigor, responsável. Então é algo preocupante. Nós já vimos isso acontecer com empresas privadas. Eu me lembro de um caso de um produto de natureza petroquímica, não é, originariamente, mas que é usado na propulsão também de foguetes, que a fábrica foi vendida para a Alemanha levou para lá, agora já não pode nem comprar para a Alemanha. Então o nosso grande lançador, que ainda não foi lançado ainda, mas os nossos foguetes, mas tem outros lançadores menores, não podem usar um combustível que foi desenvolvido aqui. Não é? Enfim, então essas são as questões que nos preocupam. Você vai ter o paradoxo no futuro de talvez não poder vender o KC-390, sei lá, se você quiser vender, vamos dizer, para o Irã. E se os Estados Unidos criarem uma restrição, o Congresso americano criar, às vezes o presidente nem pode. Eu me lembro quando se tentar vender o Super Tucano para a Venezuela, que nós já tínhamos vendido para a Colômbia, para outros países, né? Nós tivemos uma conversa uma vez, eu digo nós porque eu estava presente, mas o presidente Lula conversa com o presidente Bush, e dizendo, olha, se eles não comprarem o Super Tucano, eles vão comprar um avião russo, é melhor para vocês? E o Bush quase como quem dizendo assim, ele não chegou a dizer eu concordo, mas quase dando a entender que concordava, mas que ele não podia fazer nada. Então essas são as realidades do mundo, isso é que a gente tem que entender. Não é porque a pessoa A ou a B é má ou boazinha, ou porque prometeu. É assim que as coisas se passam. Então é algo muito preocupante. E eu ouvi o presidente Lula muito preocupado com esses temas todos que dizem respeito à soberania, né, muito preocupado também com as atitudes do Brasil em relação à Venezuela. Não é o caso, eu não sou porta-voz dele para isso, mas eu estou agora falando a minha opinião. Não vou entrar nos detalhes do governo da Venezuela, como é que foi a eleição, se não foi. Eu só acho que é preciso que a gente respeite a não intervenção. Isso é uma coisa absolutamente fundamental. Nós não podemos transformar a política externa no Brasil numa cruzada, como se fosse para restabelecer uma pseudo-civilização cristã ocidental em detrimento da liberdade dos países de escolherem seus regimes. E também, do ponto de vista, digamos assim, mais prático, se nós queremos uma solução para a Venezuela, tem que ser pelo diálogo. Há um artigo que saiu aqui recentemente na imprensa, nem
também tampouco concordo com tudo que está lá dentro, mas é um artigo muito interessante de um professor americano que é talvez o mais sênior latino-americanista vivo. Eu me lembro de artigos dele início da década de 70, Abraham Leventhal, dizendo isso, que o que você tem que... Ele até usa a palavra que eu não concordo, de pressões, etc. Você pode usar uma pressão psicológica, uma persuasão, etc. Uma pressão econômica acaba prejudicando o povo e não traz o efeito desejado da melhor democratização. As soluções são pelo diálogo. Então você não tem que perder as condições para o diálogo. E nós vemos hoje o Brasil atrelado a esse grupo de Lima, ou talvez até entusiasmado dentro desse grupo de Lima, fazendo essas pressões, e vemos que nós perdemos essa bandeira de defensores da não intervenção para o México. É uma mudança interessante na América Latina, a nova posição do México, voltando a uma posição tradicional, né, de se comportar como um país realmente independente. O México nunca concordou, nem lá no passado, com o regime cubano, como fosse, como não era, mas era absolutamente contrário à intervenção estrangeira, era absolutamente contrário ao isolamento que foi imposto pela OEA, era absolutamente contrário às sanções que haviam sido impostas ao bloqueio econômico contra Cuba. E a mesma coisa se passa com relação à Venezuela. É um grande erro o Brasil se colocar numa posição que nunca foi a dele, de ser um cruzado de uma causa que não sei nem se é válida. Eu acho que não é válida, porque na realidade ocorra qualquer que seja o julgamento que se faça sobre o que está ocorrendo na Venezuela, ninguém pode esquecer que lá houve um golpe. Houve um golpe patrocinado, sim, pelo governo norte-americano na época, né? Ainda época do presidente Bush. Então, essas coisas todas são muito, nos causam muita preocupação, porque vemos todo um trabalho de unidade na América do Sul, por cima de ideologias. Naquela época tinha Chávez, mas tinha Uribe, todo mundo unindo aqui a América do Sul em defesa dos seus recursos naturais, tudo isso sendo desperdiçado. Então, vemos que essa tendência, espero que não se repita em relação, por exemplo, ao submarino de propulsão nuclear, mas ficamos preocupados em ver que, digamos, algo tão vital para a defesa do Brasil como é a Embraer, e não é só, volto a dizer, a parte militar da parte civil, porque elas são indissociáveis do ponto de vista técnico, ser, digamos assim, essa questão ser colocada como se fosse uma mera questão comercial, como se fosse uma fábrica de sabonetes.